Número 1. A jovem da figura desloca sua mala de viagem, aplicando, por meio do fio, uma força de intensidade T igual a 1,0 vezes 10 elevado ao quadrado newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho que a força T realiza no deslocamento AB, tal que deslocamento AB vale 50 metros, dado cosseno de 60 graus igual a 0,5 e seno de 60 graus igual a 0,87. Pessoal, para calcular esse trabalho, é necessário lembrar a expressão que permite o cálculo do trabalho de uma força constante, que é essa aqui. Trabalho, letra grega tal, né? Representado por essa letra grega aqui, é F vezes D vezes cosseno de θ. Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. De acordo com os dados do exercício, essa força F é uma força chamada T, provavelmente tração, né? Porque a moça está puxando a mala por uma corda, algo desse tipo. Então você pode substituir por T vezes D, cosseno de 60 graus. Tração dada do exercício, 1 vezes 10 ao quadrado newton. Distância, deslocamento, 50 metros. Cosseno de 60 graus, 0,5. Resolvendo isso, você encontra 25 vezes 10 ao quadrado, ou 2.500, ou 2,5 vezes 10 elevado ao cubo joules em notação científica. Resposta do exercício. Número 2. Um corpo de 10 kg parte do repouso, sob a ação de uma força constante em trajetória horizontal e após 16 segundos atinge 144 km por hora. Qual é o trabalho dessa força nesse intervalo de tempo? Pessoal, existe um teorema chamado Teorema da Energia Cinética, que permite calcular o trabalho como a variação da energia cinética. E por que eu lembrei disso? Porque esse exercício é bem claro, ele fala as velocidades. A velocidade inicial 0, partiu do repouso, e a velocidade final 144 km por hora, que deve ser convertida para metro por segundo. Aplicando o teorema da energia cinética, temos trabalho, variação da energia cinética, será energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética final, massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos 0. Por quê? Porque a energia cinética inicial valia 0, o móvel estava em repouso. Aqui, você pode observar, 144 km por hora dividido por 3,6 dá 40 metros por segundo. Transporta isso para a formulinha da energia cinética. Nós temos então que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, que é 10 vezes 40 ao quadrado sobre 2, 8.000 joules. Aqui nós temos uma outra maneira de resolver a questão, que é calcular a velocidade, calcular a aceleração do móvel, substituir na equação da força resultante e depois na equação do trabalho. E com isso nós chegaremos ao mesmo resultado. Porém, não é recomendável. O recomendável falou de velocidade, de variação de energia cinética, e lembre-se do teorema da energia cinética, do trabalho da força resultante. Trabalho igual a variação da energia cinética. Número 5. Uma pedra de 5 gramas cai de uma altura de 5 metros em relação ao solo. Adote G igual a 10 e despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra quando atinge o solo. Este exercício está aí para lembrar a você o princípio da conservação da energia mecânica. Observe bem, ponto 1, tá? Ponto inicial, onde a pedra se encontrava, bom, está a 5 metros de altura. Naquele ponto, a pedra possuía apenas energia potencial gravitacional, mgh. Bom, através da ação da força-peso, essa energia potencial gravitacional vai sendo convertida continuamente em energia cinética. E ao chegar no solo, quase tocando o solo, já ali tangenciando o solo, nós temos, olha só que interessante, energia cinética máxima e energia potencial 0. Então, neste movimento aqui, nós temos a conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética através da ação da força-peso. Mas atenção, para você relacionar isso tudo de uma maneira fácil, basta lembrar
do princípio da conservação da energia mecânica. Na ausência de forças de atrito, ou seja, de forças dissipativas, a energia mecânica de um móvel permanece constante. Então repare bem, no ponto 1, ponto mais alto, a energia mecânica é sempre, em qualquer ponto, a soma da potencial mais a cinética. Mas lá no ponto 1, como eu falei anteriormente, temos apenas a energia potencial gravitacional, mgh. E a cinética lá em cima, porque a pedra estava no repouso inicialmente, valia zero. Lembrando a você, a energia cinética é a energia da velocidade. Então, lá no ponto mais alto, energia mecânica vale apenas mgh. No ponto mais baixo, energia mecânica, no ponto 2, será a soma da energia potencial mais energia cinética no ponto 2. No ponto 2, a altura vale zero. Por isso, a energia potencial gravitacional também vale zero. Mas temos a energia cinética, mv² sobre 2. E aí, analisando essas duas equações, chegamos à seguinte conclusão. Olha só que interessante. Ó. Energia mecânica final igual a inicial. mv² sobre 2 igual a mgh. Ou seja, toda a energia cinética final é igual a toda a energia potencial gravitacional. Ou seja, nós temos aqui a conexão entre duas formas de energia diferentes que demonstra para nós a conversão de uma em outra. Energia potencial se transforma em energia cinética. Quarta massa, né? Dá v² igual a 2gh. Substituindo os dados do exercício, 2 vezes 10 vezes 5, v² igual a 100, velocidade 10 metros por segundo. Número 4. O rendimento de uma máquina é 70%. Se a potência total recebida é 10 cavalos vapor, qual a potência efetivamente utilizada? Este exercício é uma aplicação direta da ideia de rendimento. Rendimento é uma potência útil em relação a uma potência total, ou seja, a parte útil de um total. Pode ser energia útil sobre energia total ou potência útil sobre potência total. Vamos calcular então, ó, rendimento, letra grega ni, potência útil sobre potência total. Dado do exercício, rendimento, 70%, que é 0,7, é um número adimensional, não tem unidade, e a potência total, 10 cavalos vapor. Nós queremos calcular aqui a potência útil. Passa a potência total multiplicando e temos, ó, potência útil igual a potência rendimento vezes potência total. Ou seja, potência útil igual a 0,7 vezes 10, 7 cavalos vapor. É uma aplicação direta, eu coloquei esse exercício aí apenas para lembrar você a ideia de potência útil, potência total e rendimento. Número 4. Um carro de massa 500 kg move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado na figura. Determine, letra A, o trabalho da força motora no percurso de 0 a 600 metros. Letra B, a aceleração do carro quando passa a 400 metros da origem. Coloquei esse exercício para lembrar vocês que o trabalho pode ser calculado através da área de um gráfico. Quando nós temos uma força variável, nós podemos utilizar o trabalho como a área do gráfico força em função do deslocamento. Então repare bem, ó, trabalho da força motora no percurso de 0 a 600 metros. É o gráfico todo, é a área completa do gráfico. E esse gráfico tem uma área de um trapézio. Base maior, 600, mais base menor, que é a diferença entre 500 e 100, 400, vezes altura, 800, dividido por 2. Então o trabalho dá 400 vezes 10 ao cubo joules, ou 400 quilojoules, onde aparece 10 ao cubo, você pode trocar por quilo, que é a mesma coisa que 1000. Isso aqui, pessoal, não é obrigatório colocar, tá? Mas o nosso livro, ele utilizou o gabarito assim, então é apenas seguir a ideia do livro. Letra B. A aceleração do carro quando passa pelo ponto a 400 metros da origem. A 400 metros da origem, por exemplo aqui, se aqui fosse 400 metros, é o trecho do gráfico onde a força tem um módulo constante e vale 800. E daí, pessoal, você pode lembrar da segunda lei de Newton para calcular a aceleração. Força é igual a ma, massa vezes aceleração. Na verdade, de 100 metros até 500,
todos os pontos aqui do gráfico têm o mesmo valor de força. Então, poderíamos aplicar a segunda lei de Newton diretamente para qualquer ponto do mesmo jeito, de 100 até 500. Pode ser o ponto 400 ou qualquer ponto deste intervalo compreendido entre os valores 100 e 500. F igual a MA ou A igual a F dividido por M. 800, força, né, desse trecho aqui todo constante, sobre massa do automóvel, né, 500 kg, aceleração igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse valor serve para todo o deslocamento entre 100 e 500 metros. Galera, então é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.